Verificação do sistema de suspensão, tá? Suspensão tem que olhar molejo, grampos de molejo, parte de suportes nos eixos e o sistema de borrachão ou mola progressiva. Tem que sempre visualizar esses caras aí antes de movimentar meu equipamento, tá? Se tiver algum deles com algum problema, algum dano, trinca numa mola, porca do grampo solta ou grampo quebrado, eu tenho que fazer substituição ou a correção o mais rápido possível, tá? Para evitar algum tipo de problema futuro. Aproveitando que vai estar fazendo as verificações, olhar também os amortecedores nos equipamentos que tem ele disponível também, tá? O amortecedor quanto a vazamento, qualquer tipo de vazamento, no amortecedor ele perde eficiência e acaba movimentando de forma irregular a estrutura do meu equipamento. Verificar os cubos e eixos quanto a vazamento. Tem que fazer verificações dos cubos e eixos quanto a vazamento, tá? Vazamentos externos, eu tenho que verificar, fazer a inspeção visual. Quando eu estou fazendo essa inspeção visual, se eu enxergar algum tipo de vazamento na carcaça do cubo, tem que parar imediatamente. Durante essa inspeção, eu verifico aperto das porcas, se eu não tenho alguma porca solta, alguma porca com marcação, onde a porca está encostada, se eu ver alguma marca nas laterais, eu consigo enxergar que teve movimentação, então esse equipamento ele tem que ser reapertado, as porcas. Um vazamento que eu tenho que verificar também é na parte traseira, na parte interna do cubo, que é onde tem o retentor e é onde costuma vazar. Então, esse vazamento na parte interna, ele vai escorrer um óleo na parte da roda, né? E assim por diante. Vai ter um respingo se for durante a operação, ou se ele estiver parado por algum tempo, esse óleo pode chegar até a escorrer no pneu e chegar no chão. Verificar estado dos estirantes entre eixos, tá? O estirante entre eixo é o cara que garante o alinhamento do eixo dianteiro e do eixo traseiro, ficar um no centro do outro, tá? Então, se eu tiver alguma folga nas buchas do estirante, que é uma folga que eu consigo ver visualmente quando eu tenho folga, né? Olha ali, eu já vejo que está com folga um lado com mais folga que o outro, tá? Ele sai o alinhamento, o caminhão começa a andar torto, então começa a puxar sempre para um lado ou para o outro, como se estivesse com um pino de centro do molejo quebrado também, tá? Ele faz o mesmo sintoma. Então eu tenho que fazer essas verificações diárias também, dos dois lados, olho um lado, olho o outro, vejo como é que está o estado deles. Visualmente você consegue olhar um e o outro e ver se tiver alguma bucha estourada, ela vai mostrar ali para você um espaço entre o pino e o tirante. Tem que verificar os parafusos de fixação, se estão legais lá, se estão bem fixos. E se não tiver fixo, fixá-los ou dirigir-se à manutenção para fazer a fixação deles. Verificar vazamentos em bujões de diferencial, tá? Vazamento do bujão superior é um vazamento que não é muito comum, mas no bujão inferior, dependendo do aperto, do tipo de ferramenta que foi usada ali durante a manutenção, ele pode sofrer com vibração e soltar durante a operação. Soltou o bujão do diferencial, eu perder esse óleo, eu acabo fundindo o diferencial, eu perco o diferencial como um todo. Então, durante o checklist eu tenho que fazer essa inspeção, verificar trinca, se tem algum tipo de vazamento, qualquer tipo de vazamento aí eu tenho que me dirigir à oficina para fazer a manutenção. Verificar acoplamento do peão do diferencial e cruzetas do cardan, tá? Qualquer tipo de vazamento que tenha no pinhão do diferencial, ele tem que ser imediatamente reparado. Porque o pinhão do diferencial ele está num nível que um vazamento nele pode ser o suficiente para faltar lubrificação
nas pontas e às vezes ofender algumas outras coisas também dentro do próprio diferencial. Então eu tenho que fazer a verificação, identificando esse tipo de vazamento, eu tenho que me dirigir à oficina para fazer as correções. Folgas nas cruzetas, tá? Eu tenho que olhar, vou lá no eixo, tento movimentar o eixo. Se eu não conseguir movimentar, ok. Se eu conseguir movimentar o cardan, por mínimo que seja, eu tenho que verificar se a folga que tem ali, ela não tiver apresentando folga, eu tenho que corrigir isso aí, tá? Antes que quebre uma cruzeta e acabe estragando o meu equipamento. Verificação do tensor V e fixações, tá? Tensor V é um tensor que vai fixo em cima do diferencial, e as laterais do tensor V, que são onde é feita a fixação no chassi, tem que ser verificados também, tá? Faço a verificação das dois acoplamentos laterais, verifiquei a fixação dos dois acoplamentos laterais, eu verifico quanto à fixação no diferencial. Tem que olhar porcas, parafuso, se tem algum tipo de trinca, se a parte do pino do tensor V não está saltada, levantada. Isso aí pode fazer o diferencial correr e pegar o eixo, o pneu na lateral do equipamento, pode pegar pneu em pneu e acabar causando danos gravíssimos no meu equipamento. Verificar cuícas, mangueiras pneumáticas. Eu tenho que fazer a verificação das cuícas, se eu tenho algum vazamento pneumático, se eu tenho algum trinca no suporte ou na própria carcaça da cuíca. Verificar as mangueiras, né? As mangueiras, se eu estou com mangueiras, o alinhamento delas é importante, com a mangueira dobrada pneumática, dependendo da curva que ela esteja fazendo, ela pode obstruir a passagem de ar e trazer uma ineficiência para a operação, o freio no caso, né? Ele vai soltar o freio, mas não vai soltar totalmente, porque o freio pneumático ele trabalha com pressão para poder liberar o freio, e tem uma mola que trabalha pressionando para ficar travado. Então uma mangueira que não esteja livre a passagem de ar, ela pode obstruir a passagem um pouco, e um pouco que ela obstrua, ela pode ter uma ineficiência na atuação de liberação do freio. Trabalhar com faixa presa, um freio assim, um pouco acionado, parcialmente acionado, é o suficiente para eu perder a parte de cubo, rolamento, faixa, a parte estrutural de cubo do meu equipamento. Verificar quinta roda e acoplamentos para engate. A verificação da quinta roda tem que ser feita diariamente. Quinta roda é o engate entre o caminhão e a carreta, ele que suporta todo o peso da carreta traseira, né? Então a quinta roda eu tenho que olhar todo dia, chapas, fixações dela na estrutura, fixações dela na parte superior, altura da quinta roda, altura da chapa de desgaste, se ela está com muito desgaste ou não, se ela tem folga quando está engatada. Eu tenho que verificar as molas e os ajustes de trava, acionamento das travas, quanto à folga também. Se tiver folga na trava ou nos ajustes, aí eu tenho que fazer a substituição ou a reparação da quinta roda para evitar um acidente, principalmente nos engates e desengates de carreta. Verificar o estado dos escapamentos e fixações, tá? Eu tenho que verificar diariamente o estado do meu escapamento. O escapamento, ele é uma peça que trabalha sempre quente, então eu tenho que verificar, ficar de olho, sempre atento quanto a trincas no escapamento, furos, algum tipo de fixação que acaba por vibração furando o escapamento, tá? Fixação do escapamento, eu tenho que ficar de olho diariamente, tá? Na fixação na estrutura do equipamento. Se a fixação na estrutura estiver solta, com parafuso quebrado, eu posso
aumentar a vibração do escapamento durante a operação e acabar perdendo peças ou até mesmo escapamento na minha operação. Então, verificações diárias também. Verificar o estado do pneu, tá? Verificação visual e quanto à calibração. Verificação visual é fazer uma inspeção, que tem que ser feita geralmente em duas partes, tá? Faço a inspeção, olho parte externa do pneu, parte visual, não enxerguei alguma coisa cravada no pneu, fincada no pneu, tem que identificar o que é e fazer a correção. Se eu não identifiquei nada naquela posição, bato o pneu para ver quanto a nível de ruído, identifica se tem um pneu mais murcho que o outro pela batida, né? Bati com o martelinho aí, identifiquei o ruído diferente, eu sei que tem um pneu mais cheio do que o outro. Eu não sei quanto que tem, mas eu sei que um está mais cheio do que o outro, e dependendo do jeito que ele esteja, eu não consigo movimentar meu equipamento, tá? Fiz as verificações, não tem nada de irregular, eu acabo de fazer o checklist, toco um pouco para frente para olhar o outro lado da roda que estava para baixo, o outro lado dos pneus que estavam para baixo. Então assim, verificação de pneu, se ela for feita em uma etapa, eu vejo parcialmente quanto a problemas, tá? Eu vejo lá de 3/4 do meu pneu, ou esse outro 1/4 que fica na parte inferior, pode ser o local onde tem algum corpo estranho no pneu, e pode ocasionar uma futura parada. Verificação de engates da carreta, tá? Verificação de engate pneumático e verificações de engate elétrico, tá? Conexões elétricas e pneumáticas. Verificação tem que ser feita diariamente, tem que sempre estar travado a parte de engate de pneumático e engate elétrico, para evitar que na vibração do trajeto isso aí desconecte. Então assim, eu tenho que olhar a mangueira de serviço, que seria a mangueira vermelha aí, a mangueira de emergência, que é a vermelha, e a mangueira de serviço, que é a mangueira amarela, tá? Então eu tenho que olhar quanta trinca, vazamento, fazer o acionamento do maneco, fazer o acionamento do estacionário para ver se tem algum vazamento aí, que durante essa operação você consegue entender se alguma das duas tem vazamento. Eu tenho que fazer a substituição imediatamente para evitar uma futura parada não programada. Outra verificação é a trava do engate elétrico, né? Quando disponível com engate elétrico. Se tem algum pino mal encostado, folga, sujeira entre os conectores, tem que fazer a limpeza e montagem novamente, ou substituição do engate se tiver algum problema. Verificações gerais em carreta. É a segunda parte da nossa verificação, que é quando eu vou enxergar a carreta como um todo, tá? Tem que olhar a parte estrutural da carreta, quanto a trincas, enxergar algum tipo de incidente, alguma coisa que aconteceu, uma quebra, alguma falha, uma trinca principalmente, para ser reparado antes que aumente o problema, tá? Principalmente nos mancais de tombamento. Verificação das correntes de descarga, tem que pegar essas correntes de descarga, sempre verificar elas, quanto a tensionamento delas. As correntes têm que estar com mais ou menos o mesmo tamanho, né? A mesma quantidade de elos. Se eu tiver uma mais esticada do que a outra, o peso não se divide na hora do tombamento, acaba forçando uma corrente só e quebrando a corrente que estava forçando sozinha, e com o golpe pode acabar de quebrar as outras que estariam sem ação naquele momento. Então a corrente é uma coisa muito importante de ser verificada também diariamente. Verificar cabos de retorno, as carretas que tem cabo de retorno para fazer o destombamento, né, o desvasculamento, tem que ser verificado diariamente também os cabos de segurança, tá? Eles fazem a função de não deixar o meu equipamento tombar por completo,
e fazer o retorno dele na hora que eu estou voltando. Então eu tenho que verificar diariamente também esses cabos nas carretas que tem ele disponível. Verificar sapatas de desengate. As sapatas de desengate, existem vários tipos de sapatas: sapatas eletrohidráulicas, sapatas pneumáticas, sapatas mecânicas. Então eu tenho que identificar qual que é o tipo de sapato que eu estou usando e identificar o acionamento dela, se é manual, se é um acionamento pneumático ou se é um acionamento eletrohidráulico, e identificar o componente como um todo. Se for eletrohidráulico, se tem vazamento, se for pneumática, se o cilindro de acionamento pneumático, se ele está sem obstrução, se ele está com o curso dele funcionando corretamente, acionando e desacionando. Tem que fazer essas verificações antes de pegar a estrada, tá? Se uma sapata dessa pegar na rodovia ou na estrada, ela pode entortar, sair do equipamento e acabar atingindo algum veículo ou algum outro tipo fazendo algum outro tipo de estrago, tá? Verificação do circuito pneumático da carreta, tá? No circuito pneumático eu tenho que ficar atento com as válvulas, todas as válvulas pneumáticas, quanto a vazamento. Verificação das cuícas, tem que fazer a verificação dessas cuícas, ver se ela não tem nenhum tipo de vazamento interno, tanto quando está acionada quanto quando ela está recuada. Se ela tiver algum tipo de vazamento, pode interferir no desempenho do meu equipamento e na longevidade da vida dele. E tenho que fazer verificações das válvulas. Se as válvulas estiverem com algum tipo de vazamento, tem que ser substituídas imediatamente. Com vazamento pneumático numa carreta durante uma operação, pode ser o fator para ocorrência de algum tipo de acidente. Verificar reservatórios e molejos das carretas, tá? Tem que fazer a verificação do reservatório, como é feito no caminhão, quanto à presença de água, tá? Se eu tiver água ali, eu tenho que identificar, drenar, tem que ser drenado. Se eu não tiver água, se eu tiver algum tipo de sujeira, eu tenho que identificar de onde que veio essa sujeira, de que sistema que está vindo essa sujeira, para mim fazer o reparo, tá? E a parte de molejo, como é feito no caminhão, tem que verificar trincas, suportes, a parte de grampos, parafusos de fixações, batentes. Tem que fazer todo tipo de verificação nos molejos das carretas também. Identificando algum tipo de problema, eu tenho que fazer a correção. Verificar sinalização refletiva e elétrica, tá? Sinalização refletiva, eu tenho que fazer a verificação dela, quanto ao estado dela, se está fazendo a função dela, que é a hora que eu bate algum farol, ela refletir aquela parte luminosa do farol. E se ela estiver suja, ela não vai ter nenhuma ação, então tem que manter sempre limpo essas faixas refletivas. E a iluminação, parte de iluminação. Não adianta nada eu ter uma lanterna funcionando se ela estiver completamente suja de terra. Então tem que fazer a limpeza das lanternas e conferir quanto à iluminação. A maneira prática de conferir, principalmente em equipamentos que fazem engate e desengate no campo, ligo a meia luz, deixo o freio acionado e ligo a seta direita, testo a parte de iluminação direita, depois eu ligo a seta esquerda e testo a seta esquerda também, a parte de iluminação de indicador de direção de esquerda. Porque se eu usar o pisca-alerta ou alerta de parada, que eu corro o risco de estar com algum fio invertido na ligação do direita e esquerda e dar uma seta para a direita e o meu equipamento virar para a esquerda. Então esse é o risco que eu tenho de fazer esse tipo de verificação usando pisca-alerta. Então fica a dica aí, se eu for fazer a verificação, sempre utilizar a seta como referência, porque a seta eu sei para que lado eu estou dando seta,
e consigo identificar se a seta que está sendo acionada para a direita, se está indo para a direita mesmo nas duas carretas, e se ela estiver fazendo a esquerda, está indo para a esquerda nas duas carretas, tá ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente nos canais da Gente Mais, estarei à disposição para responder as dúvidas e até a próxima. Tchau, tchau.